Pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar da identificação e seleção do público-alvo no marketing ambiental. Bom, vocês devem ter visto, né, a aula anterior, na qual eu falei da segmentação de mercado no marketing ambiental. Essas duas primeiras partes são muito semelhantes com o marketing tradicional, tá? Basicamente não tem muita mudança, a não ser que dentre esses segmentos, né, que a gente vai avaliar, a gente pode ter algum ligado à questão sustentável, né? Seria a única diferença de tu ter um segmento que fosse ligado a produtos sustentáveis, ou a meio ambiente, ou a questão social. Então, só relembrando, né, os segmentos são como uma régua, né? Que tu tem aqui vários números, então cada número desse aqui, né, cada intervalo é um segmento de reta, o segmento, no caso aqui, de régua, né? Então, a mesma coisa o mercado vai ter vários segmentos. Nós mesmos, né, temos vários tipos de preferências, né? Então, por exemplo, como eu tinha falado no final da aula anterior, se fosse perguntar a respeito de preferências por músicas, alguém vai marcar música clássica, outra música romântica, outra música internacional, outra rock, outra MPB. Então são várias opções que a pessoa tem. E aí, claro, que alguém pode dizer, eu gosto só de um estilo. Outra pessoa vai falar, não, eu gosto de 3, 4 estilos. Né? O que a gente está fazendo? A gente está segmentando. Tá sendo, busca-se essa informação do consumidor para que a empresa tenha condições de conhecer os seus clientes ou potenciais clientes e como fazer para oferecer os melhores produtos para ele. Então é muito interessante que na hora da segmentação de mercado, a empresa pode, né, utilizar um questionário físico, então alguém na porta de uma loja fazendo as perguntas, ela pode enviar um e-mail, pode fazer essa pergunta após te vender um determinado produto, né, querer saber um pouco mais de ti, ou então hoje se pode também obter informações nas redes sociais. Então, quais são os grupos que tu segue, quais os perfis que tu segue, tu segue um perfil de uma determinada marca, por exemplo, no Instagram ou no Facebook. Então, são formas de segmentar, né? Se tu pegar e olhar de uma determinada pessoa quais são as páginas que ela segue no Facebook ou quais os perfis que ela segue no Instagram, isso vai nos orientar a entender quais são os gostos e preferências, né? Quais são os tipos de cantores que a pessoa gosta. Então, pelo estilo dos cantores, tu já vai deduzir o tipo de música que a pessoa gosta. Se tu vê que a pessoa está seguindo muitas páginas ou perfis ligados ao meio ambiente, tu vai ver que a pessoa tem uma afinidade com a área. Por isso que ela quer cada vez mais informações. Então, hoje, com as redes sociais, é muito tranquilo a gente entender o que cada pessoa que a gente conhece, quais são seus gostos e preferências, porque ela vai seguir aqueles grupos, aquelas comunidades, ou aqueles perfis, ou aquelas páginas que ela sente mais afinidade. Com aqueles influenciadores digitais, né? Aquelas pessoas que são influentes, quais são as pessoas que ela segue e que são, de alguma forma, formadores de opinião para ela, cuja opinião lhe importa. Então, os segmentos são vários segmentos, a gente pode atingir vários segmentos ou está restrito a 1, 2, né? A identificação e seleção do público-alvo é basicamente isso. Imagine que a empresa consegue detectar um grupo de consumidores que tem aquela preferência, né? Então são vários, como a gente falou, isso aqui é ilimitado, né? Dependendo do tipo de informação que se quer buscar. Então vejam, eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras:
Identificar. Identificação. O que é? É saber, olha, esse grupo aqui é de sustentabilidade, esse grupo aqui é de músicas, esse grupo aqui é de política, esse aqui é mais ligado à economia, né? Então a empresa tem que saber identificar. E a partir do momento que ela identifica, ela vai selecionar. Selecionar quem? Aqueles grupos que mais lhe interessam. Né? Então eu coloquei nesse exemplo, né, 4 segmentos, a empresa escolheu o A e o B. Vamos falar um pouco mais. Será que a empresa tem condições de atender a todos os tipos de consumidores que ela gostaria? Talvez sim, né? Talvez se ela pudesse, ela atenderia todos os tipos de consumidores. Mas o que isso vai ocasionar nela? Ela vai ter que dar atenção para todos eles. Será que ela consegue? Será que ela tem recurso financeiro para isso? Será que ela tem pessoal para acompanhar todos esses tipos de consumidores? Então é um pouco complicado, tá? Só para vocês lembrarem um pouco, a gente está da segmentação de mercado, ou seja, de todo o mercado, tu consegue segmentar, ou seja, como se fosse na régua, né? Tu consegue identificar os segmentos, que são os intervalos, né? Então a empresa identifica, e aqui após ela identificar, por exemplo, imagine um segmento A, ecologia e saúde, um segmento B, solteiros. Ela consegue selecionar o seu público-alvo. Então, de todo o mercado, ela conseguiu segmentar, por exemplo, 4. Desses 4, ela viu, olha, eu vou ter condições de atender 2 segmentos, porque para mim tem mais a ver com o meu tipo de produto, né? Então, existem alguns tipos de segmentação, né, de identificação dessas tendências dos consumidores, e aí eu trago, né, informações dos livros Administração de Marketing, Princípios de Marketing, ambos do Kotler, né, aqui com Keller e aqui com Armstrong. Um deles é o marketing diferenciado, né, sem diferença, ou marketing de massa. Nessa estratégia, a empresa simplesmente decide ignorar que existem diferenças nos segmentos do mercado. Então é uma estratégia arriscada, principalmente hoje, né? É difícil de estabelecer um produto ou marca que atinja todos os consumidores. Então no passado, a Coca-Cola utilizava muito isso, né? Ela tinha o produto tradicional dela, a Coca-Cola, que ela servia para todo mundo, para crianças, para jovens, né? Para adultos, para pessoas mais velhas, para gente pobre, para gente rica, para gente desportista, para gente sedentária, né? Interessante propaganda antiga, né? Após exercícios, beba Coca-Cola, né? Então era uma estratégia que atingia todo mundo. No passado, essa estratégia, né, marketing de massa ou indiferenciada, poderia ser até uma estratégia lógica, né, e ter sucesso. Hoje em dia, com o advento da internet, as redes sociais, fica cada vez mais difícil a gente encontrar empresas com esse tipo de estratégia. Até porque as pessoas querem produtos mais personalizados, mais condizentes com seu estilo de vida, tá? E aí a gente parte para um segundo tipo, que é o diferenciado, né? Então tem diferenças, ou marketing de segmento, atendendo diversos segmentos ou nichos de mercado. A própria Coca-Cola se rende a esse tipo de marketing, e ela, além da sua versão clássica, né, a tradicional, ela tem a sua versão Diet, a versão Zero. Aí na própria versão Zero, ela criou as possibilidades de colocar nomes, né, nas suas embalagens. Então, eu amo marketing, por exemplo, né? Quanto mais eu amo marketing, melhor, mais I like marketing, né? Então, ela vai criando formas de seduzir esse cliente. Um outro tipo é o marketing concentrado, o marketing de nicho, que é muito específico, tá? E aí eu peço permissão de vocês de fazer uma analogia, né, com o tubarão e a rêmora.
né, o chamado comensalismo. O que é isso? O tubarão, né, o grande rei dos mares, né, um grande animal que ele vai se alimentar de vários animais aquáticos, né, marinhos, peixes, plantas e outros tipos de animais, e a rêmora ela fica ali só na espreita para colher as sobras, né, restos de carne, né, e de animais sobras do tubarão. Perdão. Então a rêmora ela vai ajudar inclusive o tubarão, né, de alguma coisa que fique aqui próxima e que esteja no tubarão. Então essa estratégia geralmente é utilizada quando a empresa possui recursos limitados. Então essa empresa ela vai funcionar, tá, gente? Isso aqui é só uma analogia, tá? Como a rêmora. Então ela não consegue, né, abocanhar o mercado como um todo, mas ela pode atingir pequenos nichos, né, como se fosse essa rêmora com o tubarão. Então eu vou tentar fazer essa analogia, né, explicar para vocês. Imaginem o mercado de refrigerantes. Então tu vai ter grandes redes, né, como a Ambev, né, com a Coca-Cola, com a Guaraná Antártica, Guaraná Brahma, tu vai ter o grupo da Coca-Cola, né, então com Sprite, Fanta, própria Coca-Cola, tu vai ter o grupo da Pepsi. Então são grandes redes, companhias de bebidas que atacam o mercado e que basicamente essas três grandes aqui no mercado de refrigerante, elas abocanham grande parte, provavelmente mais de 90%. Elas seriam como se fosse um tubarão, né, que a gente comentou aqui. O grande tubarão, né, o rei dos mares, que vai, com sua fome feroz, né, o seu grande desejo de se alimentar, é a mesma coisa. Essas grandes marcas aqui, elas vão tentar abocanhar ao máximo a maior fatia de mercado que elas puderem. Como se fosse, né, nessa brincadeira nossa, né, nessa nossa analogia com o tubarão. Enquanto isso, a gente vai ter aquelas marcas, né, mais simples, né, que elas vão ser tipo a rêmora, né? Então elas vão estar ali só no espreito e ver, olha, se essas grandes marcas, que são como se fosse o tubarão, elas atendem 95% do mercado, né, ou ela come 95% dos animais ali, a rêmora vai tentar pegar aquela sobrinha, né? Esses 5% já vai significar muito para mim. Então a rêmora, como se fossem essas marcas alternativas de menor expressão, ela vai atender, por exemplo, a pessoas com menos recursos financeiros, né? Então, se uma Coca-Cola estiver custando aí R$4, né, o Guaraná Antártica, a Pepsi, estiver aí nessa faixa de preço de R$4, ela vai tentar ofertar um produto, né, com uma certa qualidade também, mas, por exemplo, a 80 centavos, a R$1 no máximo, talvez para ocasiões, né, como aniversários ou outros tipos de cerimônias, eventos, talvez ela consiga ter um público muito bom, né? Às vezes a pessoa vai comprar um fardo de bebidas desse tipo, então ela vai atender o mercado, né, das pessoas que provavelmente têm um poder aquisitivo menor, né? Mas aí, então ela vai funcionar tipo a rêmora, vendo o que sobrou do mercado, né, que o tubarão, as grandes redes não conseguiram atingir. Então a rêmora seria como se fosse a rêmora, né? Ela vai pegar esses 5%, 3% do mercado, que são, ou até mais, né? Pode ser um percentual até maior, dependendo se for, por exemplo, atacar um mercado de menos poder aquisitivo. Então, quantas pessoas não poderiam pagar R$4
por um refrigerante de marca consolidada, e aí ela vai ter condições de pagar aí 80 centavos, R$ 1, ao invés de levar uma garrafa grande de Coca-Cola, ela poderia levar aí 2, 3 ou até 4 desse outro tipo de refrigerante. Então vira negócio para todo mundo, né? Mas, diferentemente lá da natureza, na qual o tubarão ele está satisfeito com aquilo que ele está comendo, né? E ele não se importa que a rêmora esteja próxima dele, pegando as sobras. No mercado nosso, esse tubarão ele é muito mais ambicioso, digamos assim. Então, empresas vão fazer o seguinte, elas vão, tu não consegue pagar por um refrigerante de 2 litros ou 2,5 litros, eu vou fazer a versão mais simples do meu refrigerante, né? Então, tu vai ter a caçulinha, ou então aquelas pequenas embalagens, né, vendendo ao preço de R$ 1, de 80 centavos, para dar experiência a esse consumidor que não pode pagar bastante, né? É claro que, gente, essa lógica também é quem quer consumir pouco, né? Às vezes a pessoa tem dinheiro para pagar os R$ 4, mas ela quer só tomar um pouquinho, né? Então tenta atingir esse nicho, mas também aquele que queria ter experiência com refrigerante mais famoso, né? Mas ele não tem dinheiro, ele não tem os R$ 4 para pagar nessa embalagem grande, mas ele tem R$ 1, ao invés de comprar a marca alternativa, né, que a gente brincou que é a rêmora, ele tem condições aí de pelo menos ter essa experiência. Bom, então a gente já viu sobre o marketing de massa, que basicamente a gente não encontra mais, o marketing por segmento, né, então por preferência do consumidor, marketing de nicho, e agora o micromarketing, que seria aquele marketing customizado, o mais próximo da personalização possível, né? Então, produtos personalizados com sua foto ou imagem, né? Atender grupos de consumidores específicos ou até cada consumidor individualmente. Então, faça do seu jeito, né? Então, aqui, eletrodomésticos, tu pode mudar as cores, mudar o tipo do cooktop que tu tem interesse, né? Com tanta vida na cozinha, é capaz da geladeira sair andando, né? Faça do seu jeito. Mas imaginem a linha de produção dos refrigeradores, né? Tu teria que ter uma linha específica, quase artesanal, para pensar em cores diferentes, em situações diferentes. Tudo isso tem um custo, né? Então, é pensando nesses consumidores que podem pagar para esse tipo de produto, é que se cria o micromarketing, né? Então, se tu pode pagar mais, tu vai ter os acessórios, né? Como se fosse um carro que tu tem vários acessórios, tu pode pagar mais, tu vai comprar os acessórios ou vai personalizar o produto. Então, a gente tem aqui, né, desse site gktoday.in, né, o marketing de massa, então um produto e um mix de marketing apenas para todo mundo. Isso aqui vai atingir, como é a base da pirâmide, né, uma quantidade maior de pessoas. Tu tem o marketing diferenciado, né, o marketing segmentos, então tu vai ter que criar mix de marketing, né, o 4Ps para vários segmentos. O marketing de nicho, né, um segmento, então aí tu vai focar naquele grupo específico, e o marketing micromarketing, que é esse marketing personalizado. Então a estratégia de mercado, ela vai se tornar cada vez mais completa, tá descendo aqui, tá? Quanto mais ela vai atingindo micromarketing. Aqui no marketing de massa, nenhuma estratégia vai para todo mundo povão. Isso vai depender do quê? Dos recursos da empresa, né? A melhor estratégia depende dos seus recursos, do dinheiro, da questão
financeira, das pessoas, né, do conhecimento, da motivação, da tecnologia, da cultura, vai depender de todos esses aspectos, ok? Então convido vocês a conhecer o nosso site, o administraçãoverde.com.br, na qual vocês vão ter informações dos nossos livros, por exemplo, Marketing Ambiental, que a gente fala de todos esses assuntos, as nossas redes sociais e os nossos canais no YouTube. Até a próxima aula.